Doulu Dalu. Volume 35. Capítulo 240 Desafiando os títulos Doulu. Zuzukin reagiu bem rápido. Após assumir a forma de civeta infernal, sua habilidade de reação chegava bem próxima do nível de precognição. Ela rapidamente rolou na direção de Daimubai. A reação de Daimubai também não foi lenta. Ao descobrir que Zuzukin foi emboscada, o enorme avatar do tigre branco diretamente avançou. Pois ele acreditava firmemente que se Tang-san tivesse mais alguns segundos, ele com certeza conseguiria pegar Zuzukin. Em consequência disso, ele escolheu se fundir com ela sem qualquer hesitação, ativando sua habilidade de fusão espiritual, o tigre branco infernal. Essa era uma das principais armas que eles possuíam para derrotar Tang-san. Após a fusão, seus atributos eram substancialmente elevados e nesse estado, eles naturalmente não temeriam os ataques surpresas de Tang-san. Até mesmo Xiaobai não era capaz de feri-los nesse estado, deixando de lado Tang-san cujo poder espiritual ainda era menor que o dela. Entretanto, independente do quão rápido eles reagiram, Tang-san, com a vantagem da iniciativa, foi uma fração de segundo mais rápido. Luz azul disparou do meio das sobrancelhas dele, envolvendo Zuzukin. Isso não apenas a impediu de rolar para longe, como também a aprisionou firmemente. Ao mesmo tempo, a luz azulada triangular também bloqueou os vários feixes que Ning Hongrong disparou para ajudá-la. O corpo enorme de Daimubai colidiu contra ela. Mas separados pela camada de luz azul, Zuzukin não apenas não conseguiu iniciar sua habilidade de fusão espiritual com ele, como até mesmo foi jogada para longe pela colisão. Essa luz azul era uma das 4 habilidades originais do véu cósmico do Mar Vasto, a barreira da estase cósmica, e que agora havia se tornado uma das habilidades do crânio espiritual dele. Vendo Zuzukin envolvida pela barreira de estase cósmica sendo jogada para longe por Daimubai, Tang-san soltou uma risada. Obrigado, chefe Dai. Luz piscou. A floresta dourada azulada em volta deles mudou de forma irregular e o cenário diante do quarteto se tornou indistinto, os impedindo de verem um ao outro. Luz dourada avermelhada de repente se espalhou e o cenário confundindo a visão de Daimubai se tornou claro novamente. Esse foi o efeito da ativação do domínio da Fênix de Mahongijun. Ver Zuzukin sendo atacada por Tang-san foi a gota d'água para ele, o fazendo se transformar na Fênix de 7 cabeças e ativar seu domínio. Sua ação foi executada no momento certo, dispersando a ilusão dentro de uma área de 20 metros. Então ele rapidamente se posicionou para proteger Ning Hongrong enquanto se juntava a Daimubai. Entretanto, presa na barreira da estase cósmica, Zuzukin era como um ganso voando no escuro, completamente cega. Era óbvio que Tang-san já a havia puxado para fora da área de efeito de 20 metros do domínio do gordo. Tang-san contra Zuzukin. Não era nem preciso se perguntar qual seria o resultado. Daimubai, Ma Hongijun e Ning Hongrong estavam se sentindo cada vez mais desencorajados. Originalmente, eles pensaram que, independente do quão poderoso Tang-san fosse, se os 5 se unissem, eles com certeza seriam capazes de dar uma surra nele. A força somada dos 5 sem dúvidas era muito superior à de Tang-san sozinho. Entretanto, quando a luta começou de verdade, o resultado ultrapassou em muito suas expectativas. O fato de o domínio azul prateado, com o qual eles contaram tantas vezes no passado, agora ter se virado contra eles já era em si bem doloroso, e além disso, ainda havia as inúmeras técnicas que Tang-san usou em sucessão para lhes dar uma dor de cabeça ainda maior. Não demorou muito para só restarem 3 do grupo original de 5. Ning Hongrong rapidamente usou todas as suas habilidades de suporte em Ma Hongijun e Daimubai. Ambos eram mestres dos espíritos que possuíam uma enorme força explosiva, ainda mais com os assustadores 80% de amplificação de Ning Hongrong, o que significava que eles não necessariamente perderiam em um confronto direto contra Tang-san. Entretanto, eles ainda estavam de guarda. 9 elegantes luzes coloridas se espalharam de Ning Hongrong, preenchendo uma área de 20 metros e envolvendo os 3 dentro dela. Eles conseguiam ver tudo do lado de fora, mas era impossível ver através dessa fantástica névoa colorida do lado de fora. Esse era o domínio subsidiário do crânio espiritual de Ning Hongrong, o espaço ilusório. O espaço ilusório e o domínio da Fênix combinados finalmente conseguiram conter a ameaça do domínio azul prateado, mas é claro que isso era apenas dentro dessa área de 20 metros. Chefe, o que nós vamos fazer? Ma Hongijun perguntou a Daimubai num tom suave. Nós não temos como nos protegermos de todas as habilidades do pequeno San. Daimubai respondeu em voz baixa. Se quisermos derrotá-lo, primeiro teremos que nos livrar do domínio azul prateado. Com a ajuda de tantas plantas, o domínio dele com certeza vai durar mais que os nossos. Gordo, vamos focar nossos ataques em um mesmo ponto para vermos se nós conseguimos fazer uma abertura no domínio do pequeno San. Com todas as amplificações da Hongrong, nosso poder espiritual total deve exceder o dele. Então nós devemos ser capazes de temporariamente abrir caminho. Assim que estivermos fora, vamos atacá-lo com todas as nossas forças, para ele não ter a chance de liberar seu domínio de novo. Hongrong, assim que sairmos do domínio, use o seu espaço ilusório para conter o pequeno San. Corte a comunicação dele com as plantas ao redor. Eu posso tentar. Ning Hongrong deu um sorriso torto. Mas a diferença de nível entre a minha força espiritual e a do Tang-san é muito grande. Eu posso não ser capaz de segurá-lo.
Dai Mubai também era um veterano experiente. Ele sabia muito bem que ele não podia entrar em desespero nesse momento. Caso contrário, nem seria necessário continuar essa luta. Respirando fundo, ele trocou um olhar com Mahon Gijun na forma da Fênix de 7 cabeças e começou a liberar seu poder espiritual sob o suporte total de Ning Hongrong. Aniquilação, do Tigre, Branco. Golpe do Céu, Perfurante, da Fênix. Dai Mubai e Mahon Gijun já cooperavam há muitos anos e os dois simultaneamente atacaram o mesmo ponto da natureza infindável do lado de fora. Com a amplificação de 80% de Ning Hongrong, os ataques dos dois ultrapassaram o poder de Tang San. Ainda mais quando eles atacaram exatamente o mesmo ponto, junto com suas próprias habilidades de amplificação. Até mesmo um título Doulu do 95º nível poderia não se atrever a receber esse ataque. Então uma cena estranha ocorreu. Assim que seus ataques saíram da área de 20 metros do espaço ilusório e do domínio da Fênix, a luz dourada azulada do lado de fora de repente desapareceu completamente, sem dar nenhum aviso. Seus ataques incrivelmente poderosos atingiram o oceano, sendo engolidos pela água num piscar de olhos e formando gigantescas ondas borbulhantes com quase 50 metros de altura. Cadê o pequeno San? Dai Mubai ficou perplexo. Não apenas não houve qualquer colisão entre seus ataques e o domínio azul prateado, como mesmo depois de seus ataques serem engolidos pelo mar, a praia ao redor continuou vazia, sem qualquer sinal de Tang San. Não me diga que o terceiro irmão acabou de fugir. Mahon Gijun disse um tanto incrédulo. Escapei à sua face. Mahon Gijun mal teve tempo de terminar de falar quando ouviu a voz de Tang San atrás dele. Ele apenas sentiu suas costas formigarem, o efeito do poder acumulado por Tang San. Então Mahon Gijun usou seu avatar espiritual para fugir e se esconder sem a menor hesitação. Hongrong, faça companhia para o pequeno Ao. Então a silhueta de Tang San apareceu ao lado de Ning Hongrong e antes que ela pudesse reagir, ele pressionou sua testa com a mão direita. Ao mesmo tempo um ataque mental foi disparado e apesar de a energia do pagode de porcelana dos 9 tesouros lhe prover certa proteção, comparada à força espiritual no nível sem limites de Tang San, ela era realmente muito fraca. Com um gemido, ela caiu nos braços dele. Do momento em que Tang San recolheu o domínio azul prateado e os ataques de Mahon Gijun e Dai Mubai atingiram o nada. Até ele ter apagado Ning Hongrong, apenas alguns segundos haviam se passado. Como não houve uma colisão entre os ataques e seu domínio, ele não sofreu nenhum dano. Mas após terem usado toda a sua força para atacá-lo, Dai Mubai e Mahon Gijun estavam num estado em que a força velha havia acabado de se dispersar e ainda não havia sido substituída por uma força nova. A vontade de se virar e ajudar Ning Hongrong estava ali, mas a força não. Mahon Gijun havia até mesmo levado um susto e recuado algumas dezenas de metros. A amplificação de Ning Hongrong desapareceu e quando Mahon Gijun e Dai Mubai correram de volta para junto dela, Tang San já havia levado consigo para longe. De volta no ar, ele a colocou dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Uma centena ou mais de imperadores azuis prateados brotaram de Tang San, avançando na direção de Mahon Gijun e o atacando. Ainda com um sorriso calmo, Tang San de repente deu um chute com a perna esquerda, produzindo uma lâmina afiada de luz vermelha que atingiu o gordo na forma de seu avatar espiritual e o fez rodar várias vezes no ar. Antes que Dai Mubai pudesse atacá-lo, seu 8º anel de espírito já havia se acendido e aquela roda de luz vermelha apareceu de novo. Mas dessa vez ela não solidificou nem o mar, nem o ar. Ao invés disso, liberou várias esferas de luz cor de sangue que instantaneamente cobriram Dai Mubai e Mahon Gijun. Os dois ficaram atordoados quase no mesmo instante. Essa era outra habilidade do 8º anel de espírito dele. Dando meia volta, Tang San se jogou na direção de Mahon Gijun. Ainda no ar, uma enorme teia de aranha se esticou, se enroscando na fênix de fogo de 7 cabeças. A grama azul prateada imune ao fogo basicamente não temia as chamas ardentes que o protegiam. Ao mesmo tempo, outra figura se separou de Tang San, uma silhueta ilusória que flutuou até atrás de Dai Mubai num piscar de olhos, chicoteando uma longa trança escorpião que se enrolou no pescoço dele. A ilusão então o jogou no ar. Essa era a 6ª habilidade espiritual de Tang San, a queda mortal de 8 estágios da inexistência. Quando Mahon Gijun despertou, o que ele viu foram 8 brilhantes lanças douradas apontadas para 8 pontos vitais de seu corpo, além de sentir a teia de aranha firmemente restringindo seu corpo. Dai Mubai estava em uma situação ainda mais miserável que a dele. Quando voltou a si, a única coisa que ele conseguiu ver foi os cenários à sua volta passando rapidamente. Seu corpo foi jogado de um lado para o outro no ar. É claro que a alma de Xiao Wu em forma de ilusão não o jogaria de verdade contra o chão, mas neste momento, tanto ele quanto Mahon Gijun entenderam que já haviam perdido a luta. Perdido completamente. Tang San nem mesmo precisou que a alma de Xiao Wu voltasse para o seu corpo para auxiliá-lo e ainda assim os derrotou com facilidade. Do início ao fim, essa luta durou menos de 5 minutos. Quando Dai Mubai e Mahon Gijun pousaram no chão em segurança e os efeitos de todos os ataques foram removidos, os dois já estavam desolados. Um enorme sentimento de derrota havia tomado seus corações, em especial por sentirem que possuíam força suficiente, mas haviam sido incapazes de usá-la. Tang San não disse nada, apenas retirando Ning Hongrong, Zhu Zuqin e Oscar de dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Então por fim retirou Xiao Wu, a segurando em seus braços.
Ning Hongrong e Suzuki tiveram a mesma reação que os outros dois. Após acordarem, as duas ficaram paradas ao lado deles com expressões desoladas, sem dizer uma palavra. Mas quando Oscar despertou, ele não conseguiu se conter. Porra, pequeno Sam, você é muito malvado. Você realmente me atacou de surpresa. Pequeno Al, essa é a sua primeira vez do lado de fora. Daimubai replicou. Você acha que o oponente vai te avisar antes de te atacar? Não se esqueça de que nós éramos 5 contra o pequeno Sam sozinho. Oscar parou por um instante, olhando surpreso para os seus 4 companheiros com expressões desanimadas. Então gritou com eles. Não tem como vocês terem perdido, certo? Com o suporte da Hongrong, o corpo poderoso do chefe Dai, a força assustadoramente explosiva do gordo e a velocidade da Zukin. Todos vocês juntos não conseguiram derrotar o pequeno Sam, chefe Dai? Você e a Zukin não usaram o tigre branco infernal? O terceiro irmão basicamente não nos deu a chance de usá-lo. Zukin suspirou suavemente. Então o olhar de Daimubai mudou. Olhando para Tang-san, ele disse em voz baixa. Pequeno Sam, nos diga o porquê. Tang-san naturalmente entendeu o que ele queria saber, mas não respondeu diretamente. Ao invés disso, seu olhar passou sobre os seus 5 companheiros diante dele. Assim que conseguiu a atenção de todos, ele começou a dizer com calma. O motivo é bem simples. Porque vocês não exibiram a sua verdadeira força contra os meus ataques. Eu aproveitei a vantagem de conhecer todos vocês para atacar onde doía. Se vocês tivessem sido um pouco mais cautelosos e cuidadosos, eu não teria sido capaz de derrotá-los tão fácil assim. De fato, os 5 juntos com certeza são mais fortes do que eu. Entretanto, vocês se esqueceram de uma coisa importante. Que uma pessoa possui muito mais flexibilidade do que 5. Sozinho eu não sou mais forte que vocês, mas se vocês não forem capazes de se coordenar para me enfrentar, mesmo se vocês estiverem um pouco preparados, ainda não vão ter muita chance. Terminando de dizer isso, Tang-san apontou para o Oscar. Meu primeiro alvo foi o pequeno Al, porque eu sabia que, pela lógica, vocês achariam que meu primeiro alvo seria a Hongrong por ela não ter como se defender e assim, prestaram mais atenção nela. Entretanto, vocês negligenciaram o fato de que, antes de comer uma salsicha espelhada, o pequeno Al não é muito mais forte que a Hongrong. Pequeno Al, você sabe qual foi o seu erro? Apesar de a sua primeira reação ter sido comer uma salsicha espelhada, você não procurou a proteção dos seus companheiros antes disso. Quando eu usei o teleporte para atacá-lo, você devia ter algum plano de contingência. Se primeiro você tivesse usado a habilidade do seu osso espiritual para criar um clone e então tentado comer a salsicha espelhada, você ainda teria pelo menos 50% de chance de escapar do meu ataque. Eu realmente errei nisso. Oscar concordou com um aceno de cabeça. Eu também não esperava que seria o seu primeiro alvo. Naquela hora eu só queria comer logo uma salsicha espelhada para ajudar a proteger a Hongrong. Desde que alcançou o 70º nível, você possui uma enorme capacidade de luta. Tang-san continuou com um tom severo. Você pode até clonar 100% das habilidades de outra pessoa e usá-las para lutar por 10 minutos. Entretanto, eu preciso te dar um alerta. A sua grande fraqueza é esse breve intervalo de tempo que você precisa para comer a salsicha espelhada. Esse é o momento em que você está mais fraco. Se conseguir encontrar uma forma de compensar essa fraqueza, você a tornará ainda menor. Caso contrário, se o oponente estiver um pouco familiarizado com o seu espírito, ele com certeza encontrará alguma forma de impedi-lo de comer uma salsicha espelhada. Oscar assentiu de novo, perdido em seus pensamentos, contemplando sobre as palavras de Tang-san e pensando em alguma forma de melhorar nesse aspecto. Então o olhar de Tang-san se voltou para Suzuki e Daimubai. Vocês também cometeram vários erros. Depois que eu acabei com o pequeno Al, vocês tentaram recuar para ajudar a Hongrong. Entretanto, vocês também se esqueceram de uma coisa. Apesar de as habilidades de suporte dela serem poderosas, elas ainda não lhes dariam imediatamente a capacidade de me derrotar. Entre vocês 5, o único com força suficiente para instantaneamente acabar comigo era o tigre branco infernal. Portanto, desde o início da luta vocês deviam ter agido juntos, mantendo uma ligação física. Dessa forma, mesmo se eu usasse as habilidades dos meus domínios, eu ainda assim não seria capaz de diretamente restringi-los. Com o tigre branco infernal vocês teriam uma chance de vencer. Se estivessem de mãos dadas naquela hora, a barreira de estase cósmica teria envolvido os dois e com a força do tigre branco infernal, vocês com certeza conseguiriam se livrar dela. Além disso, Zukin, você não reagiu rápido o suficiente. Após ativar o seu avatar espiritual, por ser uma mestra dos espíritos do tipo agilidade, você não deve parar de se mover em momento algum, mas sim se manter em alta velocidade, aproveitando tudo que houver ao seu redor, inclusive seus companheiros, para se proteger. As principais características dos mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade são seus formidáveis poder de ataque e velocidade, mas sua defesa é bem fraca. Se você deixar o oponente travar a mira em você, se naquela hora eu tivesse usado a lança soberana azul prateada ao invés da barreira de estase cósmica, é provável que eu a tivesse ferido bem gravemente. Mubai, após eu pegar a Zukin, pareceu que a sua mente ficou em caos. Ao ponto de você cometer um erro após o outro no confronto que se seguiu. Apesar de estarem dentro da área de efeito da natureza ilimitada, o domínio da Hongrong era o suficiente para protegê-los,
Isso sem mencionar a presença do gordo. Com isso vocês ainda teriam uma chance de lutar no mesmo nível que eu. Mas vocês dois tentaram dispersar o meu domínio atacando com todas as suas forças. Mesmo que as chances de sucesso desse plano fossem muito boas, vocês se esqueceram que eu sou um mestre dos espíritos do tipo controle. O que significa que possuo um bom controle sobre minhas próprias habilidades. Foi por isso que eu recolhi o meu domínio assim que vocês atacaram. Naquela hora, vocês já não tinham mais chance. Ouvindo a análise de Tang-san, Dai-Mubai suspirou. Pequeno San, você está certo. Nós 5 cometemos esses erros um após o outro. Entretanto, você também desconsiderou uma coisa. A questão não era nossa capacidade de cooperar um com o outro, mas sim que nós não tínhamos você para nos comandar. Foi só agora que eu percebi como nós somos dependentes da sua direção. Sem você para nos comandar, nós mal conseguimos exibir 50% da nossa força. Mas com você, é possível que a gente consiga exibir até 120% do nosso potencial. Tang-san encarou Dai-Mubai como se estivesse ponderando alguma coisa. De fato, por passarem tanto tempo juntos, seus companheiros realmente haviam desenvolvido uma grande dependência nele. Além disso, por ser o único mestre dos espíritos do sistema controle do time, ele possuía o papel de mediador, uma posição extremamente importante. Na verdade, vocês não precisam se sentir desencorajados. Tang-san abriu um pequeno sorriso. Isso tudo aconteceu porque vocês também estavam despreparados. Se vocês tivessem se preparado com antecedência, contanto que usassem uma tática estável de defesa e contenção, é provável que as suas chances de me derrotar fossem muito maiores. O motivo de vocês não conseguirem me pegar é porque eu tenho muitas habilidades de esquiva, quer seja o teleporte, ou o corpo dourado invencível, ou a barreira do mar cósmico, eu posso usar todas essas táticas para rapidamente escapar do campo de batalha. Além disso, nenhum de vocês possui uma habilidade capaz de controlar a iniciativa. Portanto, me fazer ficar parado ainda seria bem difícil. Se a Xiao Wu estivesse do nosso lado, você não teria chance. Dai-Mubai sorriu de canto. Tang-san, um tanto perplexo, encarou Dai-Mubai. Chefe, você ainda quer transformar isso num 6 contra 1? Para uma aberração como você, 6 contra 1 não é nada impossível. Dai-Mubai respondeu de forma grandiosa. O seu corpo dourado invencível só funciona 3 vezes. Assim como você disse, se nós usássemos táticas estáveis de defesa e contenção, nos revezando para descansar, você com certeza não seria capaz de manter os seus domínios para sempre. Além disso, a barreira de estase cósmica é inútil contra o gordo. A força dos nossos ataques explosivos é formidável e se tentasse pegar algum de nós, você com certeza estaria fadado a receber golpes consideráveis à sua força espiritual. Ainda por cima, você com certeza precisaria fazer pausas entre o uso de cada habilidade. Contando que a Xiao Wu tivesse qualquer chance de se aproximar de você com o teleporte, você estaria ferrado. De fato, as habilidades da Xiao Wu me neutralizam consideravelmente. Tang-san coçou a cabeça. Em certo sentido, ela pode ser considerada como uma mestra dos espíritos de batalha do tipo poder e ataque a curta distância. Ou você pode até dizer que ela é do tipo controle a curta distância. Apesar de ela precisar estar perto do oponente para exibir todo o potencial de suas habilidades, ao mesmo tempo elas também são muito mais fortes que as nossas habilidades comuns. Pelo menos nem mesmo eu seria capaz de suportar a queda mortal de 8 estágios. Mas chefe Dai, você acha mesmo que a Xiao Wu ajudaria vocês a lutar contra mim? Hihi. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Ning Hongrong interveio. Terceiro irmão, o que você acha de a partir de agora? Você não usar mais as suas habilidades de escape, como o teleporte, o corpo dourado invencível e outras habilidades para se esconder. Você só pode nos enfrentar diretamente e eu vou ajudar os 4 a enfrentá-lo um de cada vez. Afinal de contas, não é esse o conteúdo do nosso 5º teste? Deixe isso para lá. Oscar balançou as mãos. Hongrong, nós não teríamos chance alguma. O pequeno San é um mestre dos espíritos do tipo controle. Contra o Imperador Azul Prateado que nem mesmo os deuses e os demônios são capazes de compreender, nenhum de nós seria capaz de protegê-la. Mesmo se ele não usar suas habilidades de esquiva. Contanto que ele seja capaz de controlá-la primeiro, o resto de nós basicamente não terá nenhuma chance. Um mestre dos espíritos do tipo controle no nível do pequeno San já está além do que um mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade é capaz de neutralizar. Deixando de lado o resto de nós. Eu prefiro diretamente enfrentar um Doulu do mar do que praticar com o Tang-san de novo. Eu temo que fazer isso possa me fazer perder minha confiança. Esse cara ainda é melhor como nosso aliado? Tê-lo como oponente é doloroso demais. A declaração de Oscar imediatamente ganhou a aprovação de Dai-Mubai, Ma Hongijun e Zhu Zuqin. De fato, para eles parecia que Tang-san ainda era melhor como um amigo independente da situação. Já que é assim, por que nós não tentamos completar nossos testes? Tang-san sugeriu com um leve sorriso. Com a nossa força atual, acho que nós já temos chances consideráveis de sucesso. Por acaso os seus testes especificam qual Doulu do mar vocês devem enfrentar? O Doulu Cavalo Marinho uma vez nos contou quais eram os nomes dos 7 pilares sagrados. Há o pilar do cavalo marinho, do demônio do mar, da lança do mar, da fantasia do mar, da bruxa do mar, da estrela do mar e do dragão do mar. Zhu Zuqin disse. Cada um deles possui um Doulu do mar correspondente o protegendo. Até agora nós só conhecemos o Doulu Cavalo Marinho,
Mas julgando pelo que ele nos contou, o mais forte entre os 7 deve ser o Dolu Dragão do Mar, que é bem provável que já tenha alcançado o 95º nível. A examinadora do meu teste é a Dolu Bruxa do Mar. Ou talvez seja mais correto chamá-la de Dolu Dama do Mar. Meu examinador é melhor, falou Oscar. Um velho conhecido, o Dolu Cavalo Marinho. O meu examinador é o Lança do Mar. Ou melhor, o Dolu Lança do Mar. Daimubai acrescentou. O meu examinador é o Dolu Demônio do Mar. Apesar de que eu acho que o título correto seja Dolu Fantasma do Mar. Ma Hongijun completou. Por sorte nenhum de vocês terá que enfrentar o Dolu Dragão do Mar. Tang San soltou um suspiro de alívio. Caso contrário, completar seus testes se tornaria ainda mais difícil. Se contratarmos nossas forças com as desses títulos Dolu, o Dolu Dragão do Mar com certeza deve ser o mais forte. O motivo de os Dolus Estrela do Mar e Fantasia do Mar não estarem entre os seus examinadores provavelmente é porque eles são os mais fracos entre eles. Usando a força do Dolu Cavalo Marinho como base, a Dolu Dama do Mar, o Dolu Fantasma do Mar e o Dolu Lança do Mar devem ser os mais fortes em ordem crescente. Eu acho que sei de um método para garantir que vocês passem, mas as recompensas do teste podem ser reduzidas. Vocês querem tentar? Você pode garantir que nós vamos passar? Daimubai perguntou duvidoso. Sim. Tang San respondeu. O meu teste envolve desafiar cada um dos 7 títulos Dolu dentro de um intervalo de 3 dias e derrotar todos eles. Mas não fala nada sobre a ordem. Se eu derrotar os seus examinadores e vocês os desafiarem logo em seguida, é praticamente garantido que vocês irão passar. A defesa dos Dolus do Mar que eu derrotar com certeza estará reduzida. E não tem problema fazer isso? Ma Hongijun questionou com os olhos arregalados. Não há nada de errado em fazer isso. Tang San respondeu. Já que as instruções dos nossos testes não nos proíbem de fazer isso. Não é lógico pensar que isso é possível? O que vocês acham? Eu realmente não sei se serei capaz de passar no teste contando apenas com as salsichas espelhadas. Oscar coçou a cabeça. Eu até pensei sobre isso e o pequeno Sam está certo. Eu ainda preciso de um intervalo considerável para poder usar as salsichas espelhadas novamente. Enfrentando um título Dolu, mesmo com o suporte da Hongrong, ainda será impossível para eu derrotá-lo dentro do tempo de efeito de uma única salsicha espelhada. Para poder consumir a segunda eu correrei um risco muito grande. Se eu não conseguir passar de primeira, eu não sei como conseguirei passar depois. Pequeno Sam, por favor, me ajude. Terceiro irmão? Se for assim mesmo, então o contrário também não é possível. Interveio Zuzukin. Se nós desafiarmos esses títulos Dolu primeiro, você poderá economizar suas forças quando for enfrentá-los. Afinal, o seu teste requer derrotar 7 títulos Dolu em apenas 3 dias. Isso não é necessário. Tang San balançou a cabeça com um sorriso. Depois que todos vocês passarem, eu poderei me dedicar completamente a passar no meu teste. Eu tenho fé na minha força. Não. Daimubai disse em voz baixa. Pequeno San, Azukin está certa. Nós não podemos sempre depender de você. Realmente vai ser difícil para o pequeno ao passar e ele de fato precisará da sua ajuda. Mas eu, Azukin e o gordo podemos muito bem completar nossos testes sozinhos. Eu acredito que dos 7 pilares sagrados, o oponente mais forte será o Dolu Dragão do Mar. Você precisará conservar o máximo de força possível para poder enfrentá-lo. Se você intercalar os seus desafios aos títulos Dolu com os nossos, você também poderá descansar melhor nesse meio tempo. Confie em nós. Nós temos força suficiente para completar esses testes sozinhos. Mas, se eu passar, eu não serei capaz de ajudá-los. Tang San disse hesitante. Se por algum acaso. Não vai ter um por acaso. Daimubai o interrompeu resoluto. Se nós sempre tentarmos encontrar um atalho para todos os problemas, nunca vamos conseguir progredir. Não se esqueça de que a recompensa de um nível é muito importante para nós. Eu posso até ser capaz de ultrapassar o 80º nível. Eu não quero precisar de ainda mais tempo porque a minha recompensa foi reduzida. Ao mesmo tempo, esse também será o último teste da Zukin. Eu acho que se ela não for capaz de completá-lo com sua própria força, suas recompensas totais definitivamente serão ainda mais reduzidas. Pequeno Sam, não se esqueça de que nós também confiamos em nós mesmos. No quarto teste, nós dependemos bastante da sua força, então nos deixe ajudá-lo dessa vez. Nós demônios da Shrek sempre seremos um. Certo? Está resolvido então. Vamos descansar por hoje e amanhã iniciaremos os desafios. Tang San não continuou rejeitando a ajuda deles. Ele com certeza não acabaria com a crença de seus companheiros numa vitória certa. No dia seguinte, de manhã cedo, os primeiros raios do amanhecer estavam começando a iluminar o céu, mas os 7 demônios da Shrek já haviam chegado ao familiar mar dentro do mar que cercava o pilar sagrado do cavalo marinho. Por ser tão cedo, o azul do céu ainda estava um pouco escuro, sendo aos poucos clareado pelo sol que lentamente se erguia ao leste. O Dolu cavalo marinho estava sentado em silêncio com as costas para o pilar sagrado, igual à primeira vez que Tang San e os outros o viram. Talvez por ter sentido sua chegada, o Dolu cavalo marinho lentamente abriu os olhos. Já faz mais de 3 anos desde que nos vimos pela última vez, mas parece que a força de todos vocês aumentou bastante. Vocês vieram aqui hoje por causa do seu 5º teste. Ele olhou o grupo na margem com um sorriso. Quando seu olhar parou sobre Tang San, ele claramente exibiu um traço a mais de respeito. Isso mesmo,
Tang-san assentiu de leve. Nós viemos aqui hoje por causa do nosso quinto teste. Senhor, por favor, compartilhe conosco os seus ensinamentos. Assim que terminou de dizer isso, Tang-san se ergueu no ar, voando na direção da plataforma triangular abaixo do pilar sagrado do cavalo marinho. Contrariando as expectativas de Tang-san, o Doulu cavalo marinho não emprestou a força do pilar sagrado para usar o mar contra ele e com apenas uma aceleração, ele pousou em segurança na plataforma. Você já está pronto para iniciar o quinto teste. O Doulu cavalo marinho disse olhando para Tang-san que havia acabado de pousar na sua frente. Sim. Ele assentiu. Eu já estou pronto. O Doulu cavalo marinho claramente conhecia o conteúdo do teste de Tang-san. Então ele disse. Após o teste começar, você deve derrotar cada um dos 7 Doulus guardiões dos pilares sagrados dentro de 72 horas. Se após esse limite de tempo você ainda não tiver derrotado todos nós, você terá falhado no teste. Dentro de um ano, você pode nos desafiar quantas vezes quiser. Durante o teste, nós não emprestaremos a força do Deus do Mar contida nos pilares sagrados. Nós usaremos apenas a nossa própria força para conduzir o seu teste. Muito obrigado, Senhor. Tang-san se curvou em saudação ao Doulu cavalo marinho. O Doulu cavalo marinho se afastou para o lado, não aceitando a saudação de Tang-san. Então ele esticou a mão direita e o pilar sagrado do cavalo marinho brilhou. Um raio de luz dourada se ergueu no céu, ofuscando a luz do amanhecer. Logo em seguida, como que em resposta à luz dourada do pilar do cavalo marinho, feixes de luz dourada se ergueram de 6 direções diferentes, convergindo na luz do pilar do cavalo marinho. As 7 luzes douradas formaram uma imensa bola de luz no céu, que emanava dezenas de chamas douradas concentradas. Essas chamas representam o seu limite de tempo. O Doulu cavalo marinho disse. Quando todas elas se tiverem se apagado, significa que as suas 72 horas acabaram e se isso acontecer, você terá falhado no teste. Por favor. Luz dourada azulada repentinamente floresceu. No mesmo instante em que Tang-san liberou seu espírito, ele também ativou sua 7ª habilidade espiritual, o Avatar Azul Prateado. Apesar de ele ter confiança absoluta em si mesmo, essa também era sua primeira vez enfrentando um título Doulu sozinho. Com certeza não seria descuidado. Eles estavam no mar dentro do mar, o lugar mais adequado para mestres dos espíritos do mar exibirem sua força. Se ele não desse tudo de si, como ele poderia garantir sua vitória? Ao mesmo tempo em que Tang-san liberou seu espírito, o Doulu cavalo marinho também liberou o seu. No mesmo instante, seu corpo foi coberto por uma bizarra armadura acinzentada e atrás dele, surgiu a imagem de um gigantesco cavalo marinho, muito parecido com aquele esculpido no topo do pilar sagrado do cavalo marinho. 2 amarelos, 2 roxos, 5 pretos, 9 anéis de espírito brilharam simultaneamente. Tirando um anel de 100.000 anos, essa era a melhor configuração possível. Por ter sido capaz de se tornar um dos protetores dos pilares sagrados do Deus do Mar, obviamente a força pessoal do Doulu cavalo marinho não era ordinária. Entretanto, quando o Doulu cavalo marinho viu os anéis de espírito de Tang-san, ele não conseguiu conter a sua surpresa por um instante. 2 amarelos, 1 roxo, 2 pretos e 3 vermelhos, 8 anéis de espírito reluzentes. Não apenas havia 2 anéis de espírito a mais do que 3 anos atrás, como ambos eram anéis de espírito vermelhos de 100.000 anos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.